A regulamentação dos Estados Unidos em cima do setor de criptomoedas se intensifica a cada dia que passa, e o mais novo capítulo dessa novela mostra que provavelmente ao longo do ano que vem, a partir do ano que vem, o investidor estadunidense vai ser obrigado a falar qual que é a sua carteira, acabando completamente com o anonimato de criptomoedas. Além do mais, o FBI está entrando com um processo que possivelmente vai impedir que clientes que utilizam corretoras sem KYC, sem verificação de identidade, possam continuar operando e possam também ter seus saldos, o que tem lá dentro de patrimônio, confiscado permanentemente. É o que eu vou estar explicando para você logo depois da vinheta. Galera, à primeira vista, isso aqui parece ser uma notícia bem grave, né? Mas vale falar que os Estados Unidos e vários outros países do mundo vêm constantemente travando uma batalha e perdendo muito feio para a criptografia e para o anonimato. Isso porque o anonimato e a criptografia ele é válido em qualquer lugar do mundo. E cada governo, cada país tem a sua devida norma. Alguns são mais flexíveis e outros são mais rígidos contra a questão do próprio anonimato e da utilização de criptomoedas. E a Receita Federal dos Estados Unidos, ela está aparentemente querendo acabar com o anonimato das criptomoedas, forçando os americanos, os estadunidenses, a estarem divulgando quais as suas carteiras. Isso através de um esboço de formulário que foi divulgado, né, que é o Internal Revenue Service, que é o Serviço Interno de Receita, né, como se fosse aquela declaração do imposto de renda que você faz. E o que leva a gente a acreditar é que esse documento que foi vazado, que vai ser tipo o documento de declaração de Receita Federal dos Estados Unidos a partir do ano de 2025, trará a possibilidade dos usuários de criptomoeda e DeFi serem obrigados a divulgar os endereços da sua carteira cripto ao governo federal, para que esse fique, né, a parte de todas as movimentações que estão acontecendo nas carteiras declaradas, e caso tenha alguma carteira não declarada, ela seja bloqueada e entre para a lista negra. Então, o que esse formulário, né, que é o formulário 1099-DA, está querendo fazer é tornar obrigatório o preenchimento de qualquer transação cripto que está vindo de uma corretora. Similar ao que vem acontecendo em alguns países da União Europeia, como o próprio Reino Unido, que inclusive tem legislações muito mais intensas do que os Estados Unidos e estão exigindo uma espécie de KYC da carteira. Então, se você for fazer um saque lá no Reino Unido, por exemplo, você está na Binance e vai sacar para sua carteira, você vai ter que falar se aquele endereço de carteira é seu ou de quem que é, senão não tem como você sacar, né? E o que esse IRS está planejando fazer é algo similar, porém referente ao formulário que vai direto para os Estados Unidos e não é informado ali especificamente na corretora. Então, a grande questão por conta dos usuários, né, por parte dos usuários, é justamente essa possível identificação, que seria um ataque à privacidade do próprio usuário. Então foi divulgado aí esse esboço, né, desse IRS, né, esse possível preenchimento de imposto de renda, que é um rascunho, né, onde tinha uma seção que os declarantes devem especificar o tipo de corretora envolvida na transação. Então você tem que declarar as transações que você faz, mas não só as transações, você também tem que falar se você está mandando de uma corretora para outra, de uma carteira para uma corretora, e uma das opções para selecionar é justamente fornecedor de carteira não hospedada, ou seja, endereços de criptomoeda autogerenciados, autocustodiantes, que no caso seriam as próprias carteiras de autocustódia, né? E essa perspectiva justamente vem preocupando muitas pessoas na indústria de criptomoedas, que temem aí que essa questão da privacidade dos usuários seja comprometida. E vale falar que isso já meio que vem acontecendo aqui no Brasil e nunca impediu ninguém de fazer nada, né? Até mesmo porque aqui no Brasil, especificamente falando, não tem, você declara, assim, é obrigado a declarar? Mas se você também não declarar, eles não conseguem ficar sabendo, assim como o próprio governo americano não consegue, né? O que vem acontecendo?
Justamente as corretoras que têm sede aqui no Brasil, elas são sujeitas à lei brasileira, e a lei brasileira fala que ela precisa, a corretora, né, no caso, a entidade, precisa informar as transações diretamente para a Receita Federal. Então, corretoras nacionais e corretoras que têm o CNPJ, a empresa funcionando aqui, reportam suas transações por lei para a Receita Federal. Por isso que muitas pessoas optam aí por estarem operando em corretoras fora do país. E o que vai acontecer nos Estados Unidos é justamente as pessoas vão começar a migrar para corretoras fora do país. O que está fazendo também com que cause outro problema lá nos Estados Unidos, que é justamente a pressão regulatória em cima de empresas e carteiras que prezam pela privacidade, né? O que inclui carteiras que tem ali o sistema de mixer de criptomoedas e também, né, corretoras que não exigem KYC, que é o que eu vou estar falando aqui mais ou menos como funciona, e vou exemplificar como que funcionaria na prática no Brasil e como que mesmo se isso implementar e a gente tiver o pior cenário do mundo, que seria carteiras e corretoras serem bloqueadas, a possibilidade do seu saldo ser confiscado, tem um jeito muito fácil de você contornar isso, que é o que eu vou estar te falando aqui agora nesse vídeo. Então, nessa semana, a Wasabi Wallet, que é uma carteira também muito famosa aí de Bitcoin e criptomoedas, ela foi bloqueada para todo e qualquer cidadão norte-americano, juntamente com todos os seus serviços. E ela entrou aí para a lista, né, de carteiras bloqueadas, juntamente com a Phoenix Wallet, que na semana passada foi bloqueada, e a Samurai Wallet, cujo qual, inclusive, os donos, né, os fundadores, eles estão presos sob acusação de conspirar para cometer crime de lavagem de dinheiro e operar aí na transferência de dinheiro. Então, basicamente, né, se você é um cidadão dos Estados Unidos ou mora nos Estados Unidos, você não consegue mais acessar o site Wasabi ou então baixar a Wasabi Wallet, assim como utilizar o recurso CoinJoin da Wasabi, que é justamente um serviço tipo de mixer de criptomoedas, né, que já vem acontecendo bastante lá nos Estados Unidos. Então, ao redor do mundo, né, nos Estados Unidos está vendo esse processo em cima aí dos mixers de criptomoedas. Então, os desenvolvedores da carteira, eles falaram, né, que recentemente as autoridades dos Estados Unidos estão bloqueando várias carteiras, incluindo a deles, e isso faz com que a Wasabi se junte a essa lista crescente de plataformas aí que estão sendo perseguidas pela autoridade norte-americana. E o motivo é justamente a pressão regulatória referente a ferramentas que oferecem aí a privacidade, né? Que é justamente esse mixer de criptomoedas. Então, basicamente, essas carteiras todas, assim como a própria Samurai Wallet, que os fundadores eles foram presos, tinham uma ferramenta que chamava misturador de criptomoedas. Então você meio que ia fazer uma transação do endereço A para o endereço B, né? Por exemplo, eu ia transferir criptomoedas para você, mas eu não queria que o meu endereço ficasse ligado ao seu, eu queria que isso acontecesse de forma anônima. Então, utiliza o que chama de mixer de criptomoedas, que aí a gente manda, né? No caso, eu vou mandar as minhas criptomoedas para uma empresa, uma plataforma que vai receber criptomoedas de várias pessoas e ela que vai sair mandando ali as criptomoedas na sua respectiva quantidade para o seu respectivo endereço, né? Mas os satoshis todos vão ser misturados, então você não consegue ali estar sabendo exatamente qual que é o endereço final dessas transações que chegaram nesse mixer de criptomoedas, o que faz com que as transações fiquem completamente privadas, né? O caso mais comum era o Tornado Cash, que era uma plataforma que fazia isso e é bloqueada lá nos Estados Unidos. Então, assim, não é ilegal você estar fazendo isso, né? Se você não tiver feito nenhum crime, não tem problema nenhum de você utilizar mixer aí de criptomoedas. Mas também pessoas, né, para evitar problemas, pessoas criminosas utilizam aí mixer de criptomoedas para estarem mascarando a sua transação e também lavando o dinheiro sujo aí que eventualmente foi recebido naquela carteira. E para isso, né, os criminosos utilizam esses mixer que são muitas vezes aí disponibilizados pelas carteiras. Então, como as autoridades não podem prender as pessoas que usam esses serviços, eles estão querendo bloquear os desenvolvedores aí dos projetos, que foi o que aconteceu com a Tornado Cash e o que está acontecendo com essas carteiras focadas aí na privacidade.
A MetaMask também está sofrendo acusação pela SEC, porque ela tem um MetaMask Swap, que permite que você faça trocas em corretoras descentralizadas, que é justamente a questão de você operar sem o KYC. Então, o FBI ele já comunicou, já fez um comunicado aí, falando que investidores que utilizarem plataformas sem KYC, eles podem ter as suas criptomoedas aí confiscadas, né? E aí você me pergunta, como que eles vão confiscar se ele não existe KYC? Basicamente, é através do IP. Então, da mesma forma, né? O FBI vai confiscar suas criptomoedas? Primeiro que não, que isso é uma legislação dos Estados Unidos. Então, se alguém de um IP americano está utilizando ali uma corretora sem KYC, pode ser que as suas criptomoedas sejam confiscadas caso a operação do FBI esteja em andamento, né? O que não pode acontecer, por exemplo, dentro de uma corretora DeFi. É impossível, o FBI não consegue chegar ali na empresa e mandar confiscar esse saldo. E também, né, o jeito mais simples de você contornar isso, tanto a questão da carteira quanto a questão da corretora, é utilizando VPN, né, que basicamente vai permitir com que você esteja conectado à sua carteira ou à sua corretora através de um IP em um país com legislações mais flexíveis, como por exemplo a Suíça, né? A Suíça permite que você aí acesse praticamente qualquer corretora sem estar dependendo de questões regulatórias de países tal como os Estados Unidos ou até o próprio Brasil, qual a Receita Federal já meio que acabou com o anonimato das criptomoedas e ainda assim a gente continua operando normalmente, né? Inclusive eu utilizo a corretora BingX, né, para fazer as minhas operações, que ela não exige KYC e eu não tenho nenhum tipo de problema, né? E ainda assim, por precaução, caso você tenha interesse, é só você utilizar um VPN e colocar ali a sua localização em qualquer país do mundo que tenha legislações mais flexíveis, que aí você não vai ter mesmo nenhum tipo de problema. Não se esqueça do nosso escritório de investimentos, que é uma comunidade aí que eu passo os insights em primeira mão para as pessoas. Inclusive, o escritório de investimentos é liberado quando você adquire algum produto meu, algum curso de investimento, que justamente tem módulos ensinando a mexer na BingX de forma segura. Tem módulo completo falando aí como que utiliza a corretora, como que você consegue comprar e negociar criptomoedas sem precisar ali de passar por problemas como Receita Federal, qualquer coisa do tipo. E se você tiver interesse, é só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo ou então clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, certo? Se você tiver alguma dúvida também, manda aí nos comentários para eu saber. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!